Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo chegue no seu lar. A paz de Deus, saúde para todos os seus familiares, para você e sua família. Quero deixar uma mensagem aqui e vocês consultem a Bíblia, tá bom? Consultem a Bíblia. Em Jeremias, o povo o povo acreditou em mentiras, né? Em falsas doutrinas, isso os israelitas, e passaram também a oferecer seus filhos em sacrifícios, jogando no fogo. E Deus usou o profeta e avisou que aquela ordem de jogar as crianças no fogo não partiu dele e nem passou em seu coração, em sua mente, jogar ninguém no fogo. E hoje se pregam que as pessoas que não aceitarem a Cristo vão para o inferno, vão ficar no lago do fogo que arde. E é uma falsa doutrina, porque quando para ser salvo depende da atitude do homem, então simplesmente neutraliza, aniquila o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi para toda a humanidade, independente se a pessoa aceita ou se não aceita. Apóstolo Paulo explica isso. Apóstolo Paulo explica. Diz o seguinte: todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque o primeiro Adão pecou, independente, tá, das pessoas terem pecado ou não, herdou o pecado. Herdou o pecado, independente. E o segundo Adão foi Cristo. Esse não teve pecado e esse veio, independente da vontade humana, ele morreu por toda a humanidade. Não foi imputado mais o pecado na humanidade, mesmo que as pessoas pequem, tá? E uma outra coisa que eu quero deixar assim também esclarecido, que é bom as pessoas consultarem, é com relação à volta de Cristo. Por que ele vai voltar? Não há necessidade de Cristo voltar. Ele voltou. Ele voltou. Só que as pessoas não entenderam a volta de Cristo, as mensagens. Não entenderam. Tá? Porque ele voltou com justiça. Com justiça. Todas as vezes que a Bíblia menciona que Deus caminhando, cavalgando sobre as nuvens, é justiça. O povo israelita sabia disso. É justiça. Tanto é que o sumo sacerdote rasgou suas vestes quando Jesus disse que eles iam ver o Filho do Homem vindo, né, com o seu Pai. Então ele rasgou suas vestes. Jesus veio com justiça. A lua se tornou sangue, já não vai se tornar mais. O sol escureceu, ele não vai escurecer mais. Porque o sol é governo, a lua é governo. Então o que foi que aconteceu? Jerusalém foi invadida. E o sol escureceu, houve troca de governo. A família real foi toda morta à espada. Os soldados mortos à espada. Os nobres foram mortos à espada. Então a lua se tornou em sangue. Jerusalém ficou banhada em sangue. E a justiça completou quando obrigaram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, prestarem culto a Deus, realizando sacrifícios com porcos. Porque para os judeus, para os israelitas, os porcos é um animal imundo. Eles não comiam, eles não tocavam. O sacrifício era feito com cordeiro.
Então eles foram obrigados a fazer sacrifício, a realizar sacrifícios com porcos. E depois foram mortos à espada, justiça. E o templo foi queimado, foi derrubado, foi destruído. Já se cumpriu a vida de Cristo. Ele veio com justiça. Então, quando se fala em lua e sol, está se referindo a governos. Tá? Como no caso de José, Jacó entendeu que as pessoas iam se curvar, que ele, a esposa e os filhos iam se curvar a Jacó. E isso aconteceu. Jacó não, José. Jacó e a esposa iam se curvar a José. E isso aconteceu. E o sonho dele falava dos astros. Então, gente, vamos anunciar o seguinte: Deus, ele não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos de adorar a Deus. Deus não precisa do nosso louvor. Nós é que precisamos louvar a Deus. Então, nós é que precisamos orar, pedir, nos aproximarmos de Deus, para sermos abençoados, para que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, e para que não sejamos atingidos. Então vamos levar as pessoas a buscarem a Deus em oração. Buscar no bom sentido, porque Deus está em nós. Então, para orar, se dedicar a Deus e lutar contra o pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Não é que separa o espírito, separa o homem de Deus. E a carne volta ao pó que o deu. Nós viemos da terra, volta à terra. E o espírito volta a Deus que o deu. Está escrito. Vamos consultar a Bíblia, pedir o Espírito Santo que nos orienta, para a gente não ficar pregando mentiras que vem pregando há séculos, milênios, pregando as mentiras. Porque Deus é bom. Deus é bom. E ninguém precisa comprar a salvação. Jesus já pagou. O maior sacrifício ele pagou por nós. Deus abençoe a todos. Tenham um final de semana abençoado.